Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, como sabem, estamos chegando em tempos eleitorais. É um momento sempre delicado em que os ânimos dos brasileiros se colocam à flor da pele. Muita saliva se gastará daqui para frente ao se falar das eleições presidenciais, como muito já se tem dito e falado. Já que nesta semana celebraremos os 200 anos da independência do nosso amado Brasil, gostaria de lhes falar, dentro do possível num sermão, da ação política de um católico e da maneira como um católico deve agir no exercício do seu voto, a fim de que, como bons católicos, conscientes de seus deveres e agindo bem, possamos, de fato, exercer a nossa piedade pelo respeito e a honra devida ao nosso país. O padre, a igreja, devem falar de política, pois se a política é matéria mista e cabe aos leigos ocuparem o papel que lhes é próprio no cuidado das coisas do Estado, cabe à igreja instruir os seus filhos no que diz respeito aos princípios que devem seguir quando assumem tal ou tal estado de vida. Se a igreja deve ser a base da instrução dos políticos, a mesma igreja deve orientar os seus filhos que realizam o exercício do voto nas repúblicas ditas democráticas. E o púlpito também é lugar de se falar de política, pois é dele que os fiéis recebem as instruções para o sustento da sua fé, pela pregação da doutrina católica, e para que realizem, ajam com uma boa conduta, inclusive na política, pela pregação da moral católica. Por isso, neste primeiro sermão sobre a política, gostaria de lhes falar sobre a natureza das relações existentes entre a igreja e o Estado. Em primeiro lugar, é claro que deve existir relações entre a igreja e o Estado, pois as mesmas pessoas que, como católicas, são súditas da igreja, são súditas do Estado enquanto cidadãos. Também porque muitas vezes o mesmo objetivo, como por exemplo o ensino, pode ser tanto do interesse da igreja, como também do interesse do Estado. E devem existir essas relações, também porque certos delitos, que podem ser da competência de um tribunal eclesiástico, podem ser ao mesmo tempo de um tribunal civil, por exemplo. Então devem existir relações entre a igreja e o Estado. E existem 3 tipos de relação entre a igreja e o Estado. Existe uma relação de amizade, quando cada poder colabora pacificamente um com o outro, para que ambos cheguem à sua finalidade. Pode existir uma relação de hostilidade, quando o Estado, por exemplo, aberta ou disfarçadamente, impede ou procura impedir a atividade da igreja. E pode existir, então, uma relação de indiferença, de amizade, de hostilidade e de indiferença, quando o Estado nem impede e nem favorece a ação da Santa Igreja. E a Igreja, caríssimos, tem não somente o direito, por ser superior ao Estado, mas também o dever de interessar-se pela política do próprio Estado, pois, assim como um bom governo pode auxiliá-la no cumprimento da sua missão, que é a glória de Deus e a salvação das almas, assim também um mau governo pode prejudicá-la, sendo que o dano causado é então irreparável, porque é um dano eterno. A igreja possui relações com o Estado. A igreja tem direito de interferir na questão política,
devida à missão que a igreja tem de salvar as almas. E o Estado deve auxiliar a igreja nesta missão, e ele o pode fazer de diversas maneiras. De um modo geral, colaborando com ela na promoção do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de um modo específico. E isso pode acontecer de diversas maneiras, como, por exemplo, permitindo o ensino religioso católico nas escolas públicas, subvencionando escolas particulares católicas, hospitais católicos e demais obras sociais católicas. E ainda mais grave, proibindo o divórcio, o aborto, os casamentos que não forem segundo a instituição divina, reprimindo a imoralidade pública. Tudo é dever do Estado em relação à colaboração com a igreja. Combatendo o crime e a impunidade e governando com prudência, ou seja, com sabedoria e honestidade. Estas e outras tantas são as maneiras pelas quais o Estado deve colaborar com a igreja para que ela realize a sua finalidade. Mas o Estado também pode prejudicar a igreja. E de um modo geral, o Estado prejudica a igreja quando aberta ou disfarçadamente impede que a igreja realize a sua missão salvadora. Mas, especialmente falando, ele prejudica a igreja quando persegue ou expulsa os seus representantes e ministros de culto, quando ele proíbe ou quando ele delimita as ações destes mesmos representantes e ministros, quando ele não permite o ensino religioso católico nas escolas públicas, quando ele introduz na legislação o divórcio, o aborto, a ideologia do gênero, quando ele não reprime a imoralidade pública, quando ele não reprime energicamente a impunidade e o crime, e quando ele não governa com sabedoria e honestidade. Neste momento, o Estado prejudica a igreja. E a igreja, ela auxilia o Estado quando ela forma bons cidadãos, que serão honestos cumpridores de seus deveres cívicos. De maneira particular, ela auxilia o Estado quando forma cidadãos que respeitem e acatem, naquilo que é legítimo, a autoridade legítima. Quando a igreja ensina seus filhos a pagarem o imposto legítimo, quando ensina seus fiéis a votarem corretamente, com consciosidade, quando ensina seus filhos a defenderem a pátria, mesmo com a própria vida, se for o caso, por exemplo, de uma guerra. Assim a igreja auxilia o Estado, formando bons cidadãos, formando bons católicos. O auxílio que a igreja presta ao Estado não é e nem deve ser, por exemplo, um auxílio financeiro ou um auxílio militar, mas é um auxílio moral. E por isso, por terem relações e por que o Estado tem o dever de auxiliar a igreja na consecução do seu fim, que é a salvação das almas, a igreja deve interferir na política do Estado quando houver esperança fundada de se aumentar com isso a glória de Deus e a salvação das almas. Assim, diante de um sistema republicano, a igreja poderia ensinar os seus filhos a preferirem um sistema monárquico, onde o rei ou o imperador católico governasse melhor, auxiliando verdadeiramente a Santa Igreja a conquistar o seu fim. A igreja poderia então indicar, inclusive nominalmente, um candidato, dizendo que ele é melhor do que outro, visto que um colaboraria mais do que outro para que a igreja chegasse à consecução do seu fim. A igreja também pode interferir quando ela vê que a sua interferência poderá então diminuir o número de pecados, quer por parte dos governantes, quer por parte daqueles que são governados. E enfim, ela pode e ela deve, tem um sagrado dever de interferir quando houver ameaças de que ela seja prejudicada
ou impedida no cumprimento da sua divina missão. Se a igreja for ameaçada, ou se ela se sentir de alguma maneira prejudicada por tal ou tal solução política, ela tem o sagrado dever de interferir na política. A glória de Deus e o bem das almas exigem imperiosamente que se diminua, onde for possível, o número de pecados, que são sempre uma ofensa a Deus. Assim sendo, a Igreja, caríssimos, tem o grave dever de intervir na política estatal toda vez que ela prevê a ascensão ao poder de candidatos desonestos que facilitarão a contribuição para que se viva mais facilmente num ambiente de pecado. E como a igreja poderia intervir, já que ela tem esse direito, como a igreja poderia intervir na política do Estado? Ela pode intervir diretamente, negociando com as autoridades civis legitimamente constituídas, ou então ela pode agir indiretamente, esclarecendo os cidadãos católicos sobre os seus deveres. Mas vale lembrar, a Igreja não pretende nunca esclarecer os católicos sobre assuntos técnico-políticos, sobre assuntos, sejam eles de ordem econômica, financeira ou social, porque ela não considera que isso faz parte do seu domínio. A Igreja esclarece, no entanto, caríssimos, os católicos em assuntos político-morais, isto é, em assuntos onde a política e a moral se encontram. Por isso que a igreja pode dizer, tal candidato, por exemplo, tem um discurso melhor do que outro, porque preserva em quantidade maior ou melhor, ou integralmente, se for o caso, a moral católica. A igreja toca sempre nas questões político-morais, não político-econômicas, político-financeiras, e assim vai. É por essa razão que quando os fariseus, cheios de malícia, fizeram uma pergunta política a Nosso Senhor, Jesus não se calou, não deixou de responder, porque se tratava de um assunto político-moral. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nosso Senhor a ensinou a agir moralmente bem, pagando o imposto devido. Por isso, por fim, a igreja não só vê com bons olhos, mas também incentiva que os católicos leigos, virtuosos, cultos e talentosos, aspirem e ocupem os cargos políticos. De uma maneira sucinta, nessas palavras, nós conseguimos entender um pouco, queridos amigos, da natureza da relação entre a igreja e o Estado. Algumas dessas colocações, aos que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, já nos servem de luz para compreender como deverá ser o nosso agir nestas próximas semanas, caso queiramos colaborar de fato com o bem da Santa Igreja. Num próximo sermão, nós veremos um pouco mais da natureza dos deveres cívicos de um cristão e de como ele pode exercer o seu direito de voto. Nesta adoração do dia 7 de setembro, que faremos na Casa Canônica e os que puderem participar, mas desde agora, rezemos pelo Brasil, pela nossa amada pátria, e rezemos para que nosso Senhor livre de todo mal nossa nação, favorecendo o Brasil com os efeitos contínuos de sua bondade, como nós pedimos na oração pela Igreja e pela pátria, depois de cada bênção do Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.